Talvez nunca tenha reparado, mas as rodas que vê debaixo do avião são um dos componentes mais importantes e, ao mesmo tempo, mais esquecidos de toda a aeronave. E sim, eu sei o que está a pensar. Com o tamanho enorme dos aviões, por que é que as rodas parecem tão pequenas? Como é que elas suportam um monstro de metal que cai do céu a mais de 250 km por hora? E por que não rebentam no primeiro segundo em que tocam o solo? Aqui está a primeira verdade que a maioria dos passageiros nunca imagina. As rodas de um avião estão sujeitas à pior combinação possível de forças. A sua missão é suportar as toneladas do avião no momento mais violento do voo, a aterragem. Um carro nunca enfrentará algo assim. Mesmo a 100 por hora, um pneu normal já está no limite. Agora pense no seguinte: um Airbus A380 pode aterrar pesando até 400 ou 500 toneladas. Se essa massa caísse em apenas 4 rodas como um carro, afundaria na pista como se fosse areia. É por isso que os aviões usam várias rodas. Não é capricho, é sobrevivência. Ao distribuir o peso por muitas rodas, a pressão sobre o asfalto é menor do que a de um carro familiar. Sim, acredite ou não, a pressão que um carro exerce sobre o solo pode ser maior do que a de um avião gigantesco, simplesmente porque o carro concentra todo o seu peso em 4 pontos e um avião em 6, 10, 16 ou até 32 rodas, como o Antonov An-225. Mas é aqui que começa o verdadeiro mistério. Porque mesmo com tantas rodas, como é que elas não explodem quando batem no chão? Para entender isso, é preciso saber que os pneus de aviação não são de borracha normal. São uma combinação extrema de engenharia. Camadas internas de nylon e Kevlar, o mesmo material usado em coletes à prova de balas. Suportam travagens brutais, curvas a alta velocidade e mudanças de temperatura quase instantâneas sem se deformarem ou partirem. Mas isso não é o mais incrível. A verdadeira pergunta que poucos fazem é: com o que essas rodas são enchidas? Se você respondeu ar, prepare-se, porque a realidade vai quebrar o seu esquema. As rodas de um avião não são enchidas com ar, são enchidas com nitrogênio puro. E isso não é um detalhe menor, é uma decisão crítica que pode salvar vidas. Se usassem ar normal, poderia haver um desastre em cada aterragem quente. Por quê? Primeiro, o ar se expande muito com a mudança de temperatura. Imagine um avião que decola em Dubai a 45 graus e pousa horas depois sobre o Atlântico a 50 graus abaixo de zero. Esse contraste faria a pressão dentro do pneu subir e descer como uma bomba relógio. Um avião não pode correr o risco de uma roda explodir no meio do voo dentro do compartimento do trem de pouso. Seria catastrófico. Em contrapartida, o nitrogênio quase não se expande com as variações de temperatura. Mantenha a pressão estável no frio ou no calor extremo. Essa estabilidade salva vidas. Segundo, o ar comum tem umidade. Água dentro do pneu significa corrosão. Corrosão significa metal enfraquecido. Metal enfraquecido, na aviação, é um acidente à espera de acontecer. O nitrogênio é seco, absolutamente livre de umidade. Prolonga a vida útil do pneu e do aro metálico que o sustenta. Terceiro, e aqui vem o mais importante: segurança contra incêndios. O oxigênio ajuda a queimar. O nitrogênio apaga. Numa aterragem de emergência, com travões em brasa a ultrapassar os 1000 graus, se houvesse oxigênio dentro do pneu, poderia ocorrer uma explosão instantânea. O nitrogênio evita que isso aconteça. Isto não é teoria. Aconteceu em 1985, quando um Boeing 737 aterrou com os travões sobreaquecidos. A roda explodiu e o avião sofreu danos graves. Desde então, o nitrogênio é obrigatório na aviação comercial. Portanto, quando olhar para uma roda de avião, lembre-se disso. Não é borracha com ar. É um recipiente pressurizado projetado para sobreviver ao inferno. E agora vou contar-lhe algo que ainda não sabe. Essas rodas, tão pequenas em comparação com o avião, são projetadas para girar de 0 a 250 km por hora em menos de 1 segundo. 1 segundo. É por isso que vê aquele fumo branco nas aterragens. É borracha queimada por fricção extrema. Mas ao contrário das rodas de um carro, que explodiriam com tal fricção, as rodas de um avião são projetadas para suportar isso centenas de vezes antes de serem substituídas. Na verdade, algumas só são trocadas porque o pneu se desgastou, não porque falharam. E aqui está o detalhe que mais o vai surpreender. Quando um avião aterra, muitas vezes as rodas não estão a girar antes de tocar o solo. O impacto inicial é brutal. A roda passa de completamente parada a girar à velocidade de um carro de Fórmula 1 num piscar de olhos. Isso gera um estresse mecânico monstruoso, mas tudo é calculado para que a roda aguente sem que o passageiro note absolutamente nada.
E assim, sem aplausos, sem reconhecimento e sem que ninguém lhes dedique um único pensamento, essas rodas fazem o seu trabalho e salvam o avião todos os dias. Garanto-lhe que o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Vai descobrir quanto custa uma única roda, quantas são trocadas por ano e o que aconteceria se todas falhassem ao mesmo tempo. Falávamos de como as rodas dos aviões suportam forças que destruiriam qualquer pneu normal. Mas agora vamos entrar no lado mais impactante de toda esta história: o custo, a manutenção e o que acontece quando uma roda falha durante a aterragem. Imagine isto por um segundo. Está a trocar as rodas do seu carro. 4 rodas novas podem custar. Quanto? 400 euros? 600? Bem, se alguma vez se queixou do preço, quando ouvir quanto custa uma única roda de avião, vai ficar chocado. O preço varia de acordo com o modelo, mas ouve bem. Uma roda de um avião comercial pode custar entre 5.000 e 25.000 dólares. Sim, uma única roda. E isso sem contar o aro metálico ou o freio de carbono que vem atrás. Apenas o pneu. Agora vamos multiplicar. Um Boeing 737 tem 6 rodas. Um Boeing 777 tem 14. Um Airbus A350 também tem 14. E o Rei dos Céus, o Airbus A380, tem 22 rodas. Faça as contas. Só o trem de pouso de um A380 pode custar $500 mil em pneus. Mas espere, porque aqui vem o dado que ninguém imagina. Essas rodas não duram anos como as de um carro. Não duram milhares de quilômetros. Não duram nem 400 aterragens. Muitas vezes são trocadas após 200. Isso significa que as companhias aéreas gastam milhões e milhões todos os anos só em pneus. É uma hemorragia econômica brutal, mas inegociável. Porque quando se trata da segurança da aterragem, não há margem para erros. E, por falar em erro, o que acontece quando um pneu explode durante a aterragem? Há vídeos na internet em que se vê um pneu rebentar logo quando o avião toca na pista. E mesmo assim, o avião continua em linha reta. Continua a travar. Continua controlado. Como é possível? Porque a aviação tem uma regra de ouro: nunca depender de uma única peça, nem mesmo de uma roda. Cada trem de pouso é projetado com redundância. Se uma roda falhar, as outras a substituem em frações de segundo. O piloto provavelmente nem percebe até que alguém verifique a partir do solo. E aqui vem um argumento que muitas pessoas não conhecem. Às vezes, os aviões aterram com várias rodas destruídas e mesmo assim param sem problemas. Há casos documentados em que um avião aterrou com um trem de aterragem inteiro sem funcionar corretamente, e ninguém a bordo ficou ferido. Isso é engenharia de elite. Mas talvez esteja a perguntar-se: se são tão bons, por que é que soltam sempre aquele fumo quando tocam a pista? E não é porque algo está errado. É pura física. É a borracha a lutar contra a velocidade. Uma roda passa de imóvel a girar a 250 por hora em milésimos de segundo. Essa fricção gera temperaturas tão altas que a borracha queima instantaneamente. E aqui vai um segredo da cabine. Muitos pilotos tentam aterrar suavemente para fazer menos barulho dentro. Mas o que realmente importa não é aterrar suavemente, mas aterrar com precisão, no ponto exato onde a pista foi projetada para suportar o impacto. É melhor uma aterragem firme e segura do que tentar aterrar sem barulho e acabar muito longe. Agora, já que estamos a falar de atrito e calor, e vamos nos deter nos freios. Os travões dos aviões não são discos de aço como os dos carros. São feitos de carbono aeronáutico. Resistem a temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius sem se deformarem. Uma aterragem de emergência pode deixar esses travões literalmente em brasa. E se os pneus tivessem oxigênio, a roda explodiria como uma granada. Neste momento, neste ponto do vídeo, quero que faça algo que demonstre que gosta de aprender o que ninguém lhe explica. Deixe o seu like se quiser mais segredos da aviação e comente: as rodas também salvam vidas. O seu comentário ajuda mais pessoas a descobrirem esta realidade. Continuemos. O nitrogênio não mantém apenas a roda estável e segura. Também evita reações químicas perigosas dentro do pneu. Em altitudes elevadas, qualquer excesso de temperatura pode provocar oxidação e uma explosão interna. O nitrogênio elimina esse risco. Além disso, muitas rodas têm sistemas de proteção adicionais, fusíveis térmicos. São pequenos dispositivos que, se a temperatura subir demais, liberam o gás do pneu antes que ele possa explodir. Sim, a roda é capaz de esvaziar sozinha para salvar o avião. Quantas máquinas conhece que são projetadas para falhar com elegância? Isso também explica por que, após uma aterragem abortada ou uma travagem extrema,
Os bombeiros correm para as rodas com detetores de calor. Eles não querem uma explosão por sobrepressão. E agora pense nisto. Um avião pode pousar com chuva, granizo, neve, pista contaminada, vento cruzado, travagem de emergência e, mesmo assim, a roda deve se comportar perfeitamente. Não pode derrapar. Não pode estourar. Não pode se deformar. Tudo isso a uma velocidade capaz de destruir um carro esportivo em segundos. Estas rodas não recebem aplausos. Não aparecem nas fotos da viagem. Não geram emoção. Mas sem elas, nenhum avião decola nem aterra. São a primeira e a última peça a tocar o solo. São a linha que separa um voo perfeito de uma tragédia. E sim, veremos tudo. Desde como são trocadas até o que acontece quando pegam fogo. Agora que já sabe por que as rodas dos aviões não explodem e por que são infladas com nitrogênio, vamos entrar numa parte que quase ninguém no mundo conhece. O que acontece com elas durante e após uma aterragem real. Mas antes, se está a aprender algo novo que nunca lhe foi explicado, deixe o seu like agora mesmo e comente. Aerocielo sabe mais. Quero ver quantos estão realmente a absorver esta engenharia. Quando um avião toca a pista, algo brutal acontece em questão de milésimos de segundo. A roda fica completamente imóvel no ar, sem girar, até que o trem de pouso atinge a pista a 250 km/h ou mais. Em menos de um piscar de olhos, ela passa de 0 km/h para a mesma velocidade do avião. Essa transição produz um choque mecânico e térmico gigante. O pneu literalmente queima durante os primeiros metros de contato. É daí que sai aquele fumo branco que se vê nas aterragens. Não é fogo, é a borracha a vaporizar-se devido à fricção extrema. Esse instante gera temperaturas que podem ultrapassar os 250 graus na superfície do pneu. Imagina um pneu de carro a suportar isso? Ele rebentaria imediatamente. Mas há algo ainda mais interessante. A roda não suporta apenas a queda e a rotação, mas também a travagem inicial. Embora o avião tenha reversores de impulso e spoilers, a primeira travagem real é feita pelos pneus. Lembra-se de quando um autocarro trava bruscamente e sente a vibração no chão? Multiplique isso por 100. É por isso que os travões dos aviões são feitos de materiais de carbono muito avançados. Durante uma travagem completa a partir da velocidade de aterragem, a temperatura pode subir para mais de 1200 graus. Esse calor é tão intenso que os travões podem continuar a arder mesmo depois de o avião estar estacionado. Há casos em que o trem de aterragem precisa de ventilação por 30 minutos antes de poder ser tocado. E agora vou revelar outro segredo. Os mecânicos devem medir a pressão das rodas imediatamente após a aterragem e antes da próxima descolagem. Se uma roda aquecer demais, o nitrogênio interno aumenta a sua pressão. Se atingir um limite crítico, há uma válvula de segurança que se abre para liberar a pressão antes que ela exploda. Sim, as rodas são projetadas para esvaziar sozinhas em vez de explodir. Essa válvula é literalmente a diferença entre uma operação normal e um desastre. Esse pequeno componente vale mais do que todo o conjunto de pneus de um carro. Mesmo assim, podem acontecer imprevistos. Quando um pneu falha na corrida de descolagem ou aterragem, nem sempre rebenta. Muitas vezes, simplesmente perde pressão. E é aqui que entra uma das coisas mais inteligentes do design. Há várias rodas alinhadas para que, se uma perder capacidade, as outras suportem a carga. A roda defeituosa fica esmagada contra a pista, mas o avião mantém a estabilidade e pode travar sem risco. Mas já reparou em mais uma coisa? Muitos aviões aterram tão suavemente que parece que o impacto não existe. Como é possível, se estamos a falar de várias toneladas a cair do céu? A resposta não está na roda, está nos amortecedores hidráulicos gigantes do trem de aterragem, chamados óleo struts. São câmaras cheias de óleo e nitrogênio que absorvem a força da aterragem. O que num carro é um simples amortecedor, num avião é um sistema projetado para suportar impactos que geram forças equivalentes ao peso de um pequeno edifício. Se uma roda absorve a vibração, o amortecedor absorve o impacto maior. Mas quando tudo se acalma e o avião chega à plataforma, ainda há trabalho a fazer. As rodas podem parecer perfeitas, mas isso não significa que estejam bem. A equipa de manutenção verifica cada pneu para procurar fissuras microscópicas chamadas cortes radiais. Se encontrarem algum demasiado grande, a roda é imediatamente retirada. Aqui vem a parte que vai deixar-te de boca aberta. Muitas vezes não deitam fora o pneu, simplesmente trocam o piso. Sim, tal como acontece com os pneus de Fórmula 1, eles são recauchutados. Um pneu de avião pode ser recauchutado até 7 vezes antes de ser definitivamente retirado. Isso economiza milhões. Mas, mesmo assim,
Uma roda de avião gasta pode ter uma segunda vida. O metal é reciclado. A borracha é transformada e acaba em lugares tão variados como barreiras em aeroportos ou proteções em autódromos. Nada é desperdiçado. E prepare-se, porque agora vem um detalhe que muito poucos conhecem, até mesmo alguns pilotos. Por que os pneus não explodem a 12.000 metros com temperaturas de negativo 55 graus Celsius? Porque enquanto o avião voa, as rodas ficam guardadas dentro dos compartimentos do trem de pouso. E adivinhe o que há lá dentro? Ar quente. Na verdade, elas aquecem mais em voo do que em terra. Os travões recém-usados e os sistemas hidráulicos mantêm essa área entre 20 e 40 graus. Sem isso, a borracha ficaria rígida como uma pedra. Portanto, esses compartimentos funcionam como um spa térmico para os pneus durante o voo. E agora, vem a parte mais curiosa. Quando um avião aterra com vento cruzado forte, a roda não aponta exatamente para a frente. O avião vem inclinado contra o vento, com a fuselagem torcida. Assim, a primeira roda toca a pista. Mas não está alinhada com a direção do movimento. Durante um microsegundo, a roda literalmente arrasta lateralmente antes de se alinhar. Nesse instante, a borracha sofre uma torção brutal. É como se você tentasse girar um pneu sobre cimento enquanto o outro o empurra a toda velocidade. Somente um pneu projetado para a aviação pode sobreviver a esse castigo. Se está a gostar destes segredos que ninguém lhe conta, comente agora mesmo Aero Cielo Aterriza. Quero ver quantos chegaram até aqui sem pestanejar. Agora vamos falar de algo que muito poucos passageiros conhecem, mas que explica melhor do que nada por que é que as rodas dos aviões são uma obra-prima de segurança: a sua pressão interna. Já dissemos que não são insufladas com ar, mas com nitrogênio. Mas falta um detalhe impressionante. A pressão dentro de uma roda de avião não é como a do seu carro. Num carro, falamos de 2 bares de pressão. Aqui estamos numa faixa que pode chegar a 15 bares, ou até mais, dependendo do modelo. Essa pressão é equivalente a ter um tanque industrial pressurizado sob os seus pés enquanto caminha em direção ao seu assento. É por isso que as rodas são manuseadas com protocolos ultra específicos. Não se aproximam enquanto estão a ser enchidas. Não são verificadas sem equipamento de proteção. E nunca, em nenhuma circunstância, são enchidas com ar normal. O oxigênio em contato com a estrutura interna poderia provocar uma reação perigosa se a temperatura disparasse numa travagem forte. O nitrogênio evita esse pesadelo, mas a pressão extrema do nitrogênio faz parte de algo ainda mais interessante. As rodas do avião não são apenas projetadas para suportar cargas enormes, mas também para explodir da maneira mais segura possível se tudo der errado. Sim, você ouviu bem, explodir de forma controlada. No interior da roda existem fusíveis térmicos. São pequenos dispositivos que, se a temperatura disparar para além do limite seguro, libertam a pressão do pneu antes que este se transforme numa bomba. Imagine uma aterragem abortada à velocidade máxima. Os travões ardem. A temperatura sobe tanto que poderia derreter metal. Nesse cenário, os fusíveis térmicos entram em ação. Eles deixam o nitrogênio escapar aos poucos para evitar uma explosão. Se alguma vez vir fumo branco saindo das rodas após uma frenagem brusca, não é uma emergência, é a segurança funcionando. Agora pense em como estas máquinas que pesam várias toneladas travam. A roda não faz o trabalho sozinha. Os travões do avião são travões de carbono. E não estamos a falar do carbono de uma bicicleta de corrida ou de um carro desportivo. É carbono aeronáutico capaz de suportar temperaturas que ultrapassam os 1000 graus sem dobrar ou quebrar. Após a aterragem, a roda pode estar tão quente que os mecânicos não podem se aproximar durante alguns minutos. Nos Boeing e Airbus mais modernos, existem sensores em cada roda para que os pilotos saibam se há risco de incêndio por aquecimento excessivo. Esses sensores tomam decisões, se necessário. Se detectarem uma ameaça real, o piloto não precisa pensar. A aeronave pode ordenar que o sistema de combate a incêndios no trem de pouso seja ativado. Não há improvisações. Aqui, tudo é projetado para evitar catástrofes. E mesmo assim, as rodas continuam a ser incrivelmente eficientes. Não tornam o avião mais pesado. Não geram resistência aerodinâmica extra porque ficam completamente escondidas em cavidades seladas chamadas poços do trem de pouso. Dentro desses poços, cada roda encaixa perfeitamente. Mas há um detalhe. Quando uma roda que passou por uma travagem exigente é guardada, pode haver um calor extremo dentro desse compartimento. Esse calor poderia afetar outros sistemas. A solução? Ventilação inteligente e materiais resistentes ao fogo envolvendo toda a área. A roda entra quente,
mas a estrutura do avião está protegida. Toda essa combinação de ciência e segurança leva a uma dúvida que muitas pessoas têm quando embarcam. Se tudo é tão extremo, o que acontece com as rodas durante o voo? A pressão funciona? Sim, funciona. Quando o avião sobe, a pressão externa diminui muito. Em um carro, a roda ficaria cada vez mais cheia, com o risco de estourar. Em um avião, isso não acontece. O nitrogênio mantém a expansão controlada. O pneu comporta-se exatamente como deve comportar-se, nem 1 milímetro a mais. E como se não bastasse, as rodas são projetadas para funcionar, mesmo que o trem de aterragem sofra danos. Existem casos documentados de aviões que aterraram sem uma das rodas principais. E mesmo assim, a aeronave manteve-se estável. Isto demonstra algo que quero que se lembre sempre. As rodas do avião são a sua primeira linha de defesa se algo correr mal na pista. Se chegou até aqui, agora sabe muito mais do que o passageiro médio. Sabe que essas rodas pequenas, quase ignoradas, são responsáveis por suportar forças brutais, travar monstros metálicos que se movem a 250 km por hora, suportar temperaturas que derreteriam aço, manter a estabilidade no impacto da aterragem e, além disso, proteger o avião se algo sobreaquecer ou explodir. E da próxima vez que aterrar e ouvir aquele guincho, aquela fumaça, aquela breve vibração, não se assuste. Esse é o som da engenharia a salvar a sua vida. Uma vida que depende de peças que parecem insignificantes, mas que são das mais resistentes do planeta. Então quero que responda agora mesmo nos comentários. Qual de todos esses segredos foi o que mais o impressionou? O nitrogênio? Os fusíveis térmicos? O calor extremo? Ou o preço brutal de cada pneu? Quero ler a sua resposta. E se realmente sente que hoje aprendeu como os aviões nos protegem a partir do solo, curta e inscreva-se no Aerocielo agora mesmo. Porque se este conhecimento explodiu a sua cabeça, o que vem nos próximos vídeos vai deixar-te sem fôlego. Aqui não apenas olhamos para aviões, aqui nós os entendemos. E uma vez que você entende o que o mantém vivo lá em cima, cada voo se torna uma experiência completamente diferente.